bem-vindos a mais uma aula do curso de Biotecnologia, Princípios e Aplicações do Portal IDEA. Nessa aula nós falaremos sobre plasmídios, que são um tipo de vetor de clonagem. Vamos lá? Os plasmídios são segmentos de DNA extracromossômico capazes de replicação autônoma nas células, são circulares, bifilamentares e podem ser encontrados em bactérias, leveduras, protozoários, plantas e em alguns vírus. Quais são as principais características que tornam os plasmídios tão viáveis para serem utilizados como vetores de clonagem? Eles possuem a habilidade de se transferir de uma célula para outra. Dessa forma, podem passar adiante genes que conferem a habilidade de crescer em ambientes hostis, como genes de resistência a antibióticos, por exemplo. São fáceis de manipular, já que se conhece bem a sua estrutura e o seu funcionamento, são muito bem conhecidos pelos cientistas, e os plasmídios não conseguem sobreviver fora das células, precisam coordenar a sua replicação com a do hospedeiro. O processo de transferência de plasmídios de uma célula para outra é chamado de conjugação e permite a transferência de genes de uma bactéria a outra. O plasmídio contém o fator sexual F. As células que o contêm são chamadas de F+, ou machos, e as que não contêm, F- ou fêmeas. E ocorre a formação de um pilus, que interage com receptores na membrana da célula F-, formando a chamada ponte de conjugação. E existem proteínas que guiam o filamento de DNA da célula F+ para F-. O plasmídio entra na célula e se replica juntamente com o DNA da célula receptora. E o DNA circular, então, é fechado. A partir desse momento, a célula F- é convertida em F+, e se torna capaz de transferir o plasmídio F. Essa foi a nossa aula a respeito de plasmídios. Muito obrigada e até a próxima. Fique com a gente.